Eu quero, dentro desse culto, dar um oi para o pessoal que está ao vivo, junto com a gente nesse culto. Deixa eu ver aqui. Temos com a gente acompanhando aí o pastor Pablo. Um abração, pastor Pablo. Homens fortes em tempos difíceis. Ed Carlos, Rosa, a família toda assistindo também o culto online. Minha irmã Ana Maria, Deus abençoe você. O Adair Pereira Dias Júnior, o Júnior, Deus abençoe tua vida. A irmã Kelly Adriana, Deus abençoe também tua vida. Dê um glória aqui, ó. Nosso irmão Luiz Quirino Gago, ele escreveu aqui: que o Senhor restabeleça a saúde daqueles que necessitam, como nós fizemos no começo aqui na oração, pela vida das pessoas. Márcio Braga, um abração. Gabriela dos Santos, Graziele Cristina, a Juliana Fernandes, um abraço para vocês que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. E não podia deixar também de abençoar as pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Mandar um abraço aqui para o irmão Alexandre Lopes, é ele que está se recuperando aí. Um abraço, Deus abençoe, oramos por você. A vida do José Miguel, também um abração para você. Eu vi aqui a Michele, a Priscila e tantos outros que temos aqui. Vai dando um ei aí, vai dando um glória a Deus aí, um aleluia. Vai dando um glória aí no culto online, compartilhando esse culto, para que Deus alcance mais pessoas, para que Deus alcance mais vidas. Eu sei que fora esses irmãos que eu citei aqui, temos vários outros irmãos participando com a gente do culto. Eles que não podem estar aqui, vocês bem sabem, estamos num período de decreto, onde é limitado em 50% da capacidade do templo. Então nós estamos num número reduzido. No entanto, a presença de Deus está nesse lugar, amém? E a presença de Deus está lá na casa desses irmãos, junto com eles, aonde eles estão dando um glória a Deus, um aleluia junto com a gente. E eu espero que Deus continue fazendo a sua vontade e o seu querer, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é uma igreja diferente. Repita comigo, você que está aqui: uma igreja diferente. Você que está em casa, repita: uma igreja diferente. Agora diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Vou pedir para os irmãos acenderem as luzes aqui, que a gente vai fazer uma leitura bíblica e você vai poder sentar. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, ou o aplicativo santo, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Aleluia. Um texto que fala sobre os últimos dias, o último dia que antecedeu a traição de Jesus, a crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Lucas capítulo 22, versículo 10, versículo 7, para ser mais exato aí dentro da história. Glória a Deus. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, um dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa.
Então ele mostrará a vocês uma grande sala imobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e então prepararam o jantar da Páscoa. Amém? Pode se sentar. Que Deus nos abençoe com essa palavra, com esse tema sugestivo, uma igreja diferente. Escute, uma igreja diferente em que sentido? Uma igreja diferente no que diz respeito àquela igreja que faz algo diferente. Não é aquela igreja medíocre, não. É uma igreja que faz além, uma igreja que faz a diferença, na onde ela está estabelecida, naquilo que ela foi chamada, na sua comissão, no seu ID, e naquilo que Deus a resgatou para fazer. Vocês lembram que igreja não pode ser estabelecida no singular, porque a igreja, como nós bem sabemos e temos pregado aqui, igreja é quando nós nos reunimos, é algo plural, é quando nós fazemos algo para Deus, quando nós nos reunimos para buscar a Deus. Essa reunião pode ser aqui no templo, como ela pode ser em qualquer outro lugar, desde que a igreja, aqueles que creem, aqueles que confessaram o nome de Jesus, aqueles que confiam no Senhor, se encontram em nome dEle, para fazer a sua obra e ministrar o Evangelho no nome dEle. Pois bem, nós estamos passando por dias muito difíceis, irmãos. Dias esses que, por causa da pandemia, muitas coisas estão acontecendo fora daquilo que todos nós imaginávamos. Para você ter uma ideia, já passou um ano nesse período de crise de pandemia, desde quando tudo começou aqui no Brasil. E há um ano atrás, nós pouco sabíamos a respeito dessa doença, a respeito de como funcionava, o que acontecia. Sabíamos que ela era muito letal, e ela é muito letal, e até os dias de hoje, nós estamos enfrentando situações difíceis, dificuldades, precisamos nos cuidar, preservar a vida das pessoas, precisamos cultuar com todas as regras de biossegurança. É necessário que isso aconteça nos dias de hoje. Mas escute, há um ano, todos nós pensávamos que isso ia acontecer e já ia passar. Há um ano, muitas pessoas pensavam, logo logo volta ao normal, logo logo as coisas estão como eram. E a verdade é que tudo isso montou-se um cenário para que nós pudéssemos estar atentos no dia de hoje, para vermos que a igreja do Senhor, apesar da pandemia, ela não pode ser uma igreja comum, ela não pode ser uma igreja mediana, ela não pode ser uma igreja como qualquer outra igreja. Ela tem que ser uma igreja porque ela carrega no seu DNA a cruz que representa a redenção, o sangue que representa a nova aliança. E uma vez que nós como igreja entendemos esse propósito, nós temos que agir de forma diferente, porque hoje as pessoas precisam da igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo sobre o templo estar aberto, estar fechado, cumprir decretos ou não. Eu digo nós, eu e você, devemos cumprir o nosso papel, o nosso compromisso. E o que eu percebo durante esse período de pandemia é que nós como igreja temos falhado muitas vezes no que diz respeito ao nosso chamado.
Temos falhado no que diz respeito ao que devemos fazer para sermos diferentes. Nós estamos esperando sempre o outro fazer algo para que nós possamos começar a fazer alguma coisa. E isso não é bom, porque a ordem de Jesus é dada para todos nós. Nós temos o comissionamento, o compromisso de sermos diferentes aonde quer que nós estivermos, seja aqui no templo, seja lá no teu trabalho, seja dentro da sua família. Pois bem, e quando eu me refiro que nós temos falhado como igreja, é que muitas vezes nós duvidamos da voz do Senhor, da palavra de Deus, porque nós fomos chamados, nós fomos resgatados, e se nós fomos resgatados e chamados, nós temos um propósito, e o propósito é anunciar o Evangelho. E como nós como igreja anunciamos o Evangelho? Será que seria só pelo culto online? Será que seria só pelo culto presencial? E é isso que muitas vezes o inimigo tem feito para que as pessoas estacionem na sua fé, estacionem no seu chamado, escondam os seus talentos, não desenvolvam os seus dons. Porque pare e pense, irmão, faz 1 ano de pandemia, e a pergunta que eu faço para você que é a igreja: o que você tem feito de diferente? O que você fez para mudar o lugar onde você está? Você tem orado? Você tem profetizado a cura? Você tem feito a diferença na vida de outra pessoa? Você tem intercedido pelas pessoas pelas quais você sabe que estão sofrendo? Você tem se importado com a dor das pessoas? Porque pare e pense, o grande desafio da igreja é como ela vai se movimentar nesse período de pandemia, nesse período difícil para todos nós. Porque uma vez que nós não temos mais os cultos como eram, nós não temos mais muitos cursos como eles eram, muitas reuniões, muitos discipulados, muitas reuniões em casa. Uma vez que por causa da pandemia nós deixamos de fazer isso, o que nós temos feito para fazer a diferença? O que nós temos usado para fazer a diferença onde nós estamos? E essa atenção serve para todos nós que somos igreja, porque muitas vezes nós só ouvimos falar, muitas vezes nós ficamos sabendo de situações e não tomamos nenhuma atitude, não tomamos nenhum posicionamento, não choramos com aqueles que choram, não nos importamos com aqueles que precisam de uma palavra. Escute, eu vi essa semana uma pesquisa que foi realizada pela Envisionária e pela CEPAL. Essa pesquisa dentro das igrejas, Brasil afora. Para você ter uma ideia, cerca de 360 igrejas, líderes, pastores foram entrevistados. Foi feita uma entrevista semelhante ao Ibope. Tudo bem. Dentro dessas igrejas, um número muito grande, 50% de igrejas históricas, e o restante entre igrejas pentecostais, neopentecostais, comunidades, Brasil afora. E a grande dificuldade das igrejas nesse período de pandemia, que já se passou dentro de 1 ano, foi justamente em lidar com a família e com o ministério. Cerca de 50% dos líderes, pastores, têm passado uma certa dificuldade dentro do ministério e dentro dos lares. E isso reflete para toda a igreja. Porque uma vez que nós temos dificuldade no nosso chamado,
dentro daquilo que fazemos, dentro do nosso lar, muitas vezes não desenvolvemos muito bem. E a grande verdade é que a grande maioria tem ficado muito estressado e tem tido muitas dificuldades para conseguir uma solução para esse problema iminente que é o distanciamento, o esfriamento de pessoas, a falta de contato, a falta de abraço. São dificuldades que nesse ano nós enfrentamos. Imagina, eu sou muito dado ao abraço, gosto de estar próximo das pessoas, o quanto isso tem sido difícil para mim. Sabe, às vezes eu chego próximo das pessoas, eu quero abraçar, mas eu sei que não pode. E isso, sem dúvida, dentro de mim traz um grande prejuízo. E eu falo por mim. Agora, dentro dessa pesquisa, a grande dificuldade nesse período de pandemia é o estresse que a pandemia gera. Nós que estávamos habituados aos cultos, começamos a participar de cultos online. Os cultos online, apesar de ser uma bênção, eles não são como aqueles que nós participamos aqui, não é verdade? Os filhos não estudam mais, eles fazem atividades dentro de casa. Isso gera um estresse muito grande para os pais, porque agora são os pais que devem ensinar os filhos. As atividades são dos pais para os filhos, e muitas vezes os pais nem sabem fazer as atividades dos filhos, e isso gera uma grande bolha, uma grande pressão, aonde nós como igreja devemos saber lidar com isso. Nesse período de pandemia, muitas pessoas, eu já disse aqui, perderam alguém, algum familiar, algum amigo, algum conhecido. E isso é uma coisa que tem assolado a igreja. Graças a Deus, aqui na nossa comunidade, nós, pelo que eu me lembro, nós não temos nenhuma perca referente diretamente com o Covid. Eu não me lembro. Se tiver, alguém me avisa aqui, que está aqui no culto. Mas nós sabemos, uma irmã que visitava a igreja aqui, ou seja, ou nós conhecemos ou sabemos de alguém que perdeu alguém no Covid. E o que eu quero dizer com essa palavra de ser uma igreja diferente? Porque dentro dessa pesquisa, qual é o maior desafio para as igrejas atuarem nos dias de hoje? E aí as respostas também foram variadas. É uma pesquisa muito interessante. Só que a grande dificuldade dos líderes, pastores, das igrejas em geral, é a formação de líderes. Elas não formavam líderes, e quando deu tempo de pandemia, aqueles líderes que atuavam dentro das igrejas essas com a média de até 250 membros, começaram a sofrer, porque muitas pessoas desanimaram na fé, os poucos líderes que tinham foram sobrecarregados, muitos desses abandonaram o ministério, muitos desses abandonaram a igreja, foram para outras igrejas, enfim. Mas o grande problema dentro de tudo isso é a formação. E eu pude entender isso, vendo aquela pesquisa. A formação de líderes, a formação de pessoas, a formação da igreja. Porque, pare e pense, nós que estamos aqui, nós devemos entender que estamos sendo preparados para algo. Você que está em casa, você está sendo preparado para algo. O que seria esse algo? Fazer a diferença no momento onde as pessoas mais precisam. Sabe, irmãos, sempre nós fazemos porque alguém faz com a gente,
mas nós nunca buscamos em fazer por alguém. Existem pessoas nesse momento da nossa comunidade que nós nem sabemos como estão. Casais que não vêm mais no culto, casais que não participam mais online, e muitas vezes nós não sabemos. E eu me faço uma pergunta: o que eu tenho feito para ser a diferença? O que eu tenho feito para fazer algo que possa romper barreiras? O que eu posso fazer para ser diferente nesses dias? Será que Deus me chamou só para isso? Será que Deus me chamou só para participar de um culto online? Porque pare e pense, irmãos, transmissão de culto online é uma obrigação nossa. No entanto, a igreja que somos nós devem fazer a diferença onde estão. É nesse momento que as pessoas estão precisando de uma palavra. Pessoas que você conhece precisam de uma palavra. Pessoas estão desanimadas, estressadas. Pessoas estão desistindo da vida. E às vezes são pessoas que estão próximas de você, de mim, e nós não estamos sensíveis pela dor do outro, do próximo. Nós não estamos sendo aquilo que Jesus nos chamou para ser. Nós não estamos correndo a carreira que nos está proposta. Ser uma igreja diferente é fazer aquilo que poucas pessoas fazem, porque aquilo que todo mundo faz não é ser diferente. Aquilo que é comum para todo mundo não é ser diferente. Então eu quero que você que está aqui no culto, você que está em casa, reveja os seus conceitos para essa semana sobre o que é ser igreja. Eu falo isso, irmãos, porque o Senhor tem chamado muito a minha atenção. Nesses últimos 15 dias, eu posso dizer para você, eu tenho ligado para as pessoas, eu tenho mandado mensagem para as pessoas, para alguns eu mando até vídeo. Só que, pare e pensa, se eu não conseguir ligar para você, é porque realmente demanda tempo, é dificultoso, é demorado. Porque o fato de você ligar para uma pessoa, não é você ligar só para falar oi e tchau. Quando você liga para uma pessoa, você liga porque você se preocupa com ela. Você pergunta como que está a família dela, você ora por ela. Porque mandar mensagem, figurinha, um oizinho, um bom dia, todo mundo faz. Sim ou não? Ou não estou falando com o pessoal que vive no mesmo contexto que eu? Essa é a diferença de fazer essa é a diferença de uma igreja que faz a diferença. Nós aqui, e eu falo para a nossa comunidade, nós precisamos fazer a diferença. Porque mesmo que eu tente como pastor, líder, fazer isso, eu nunca vou conseguir ser igreja sozinho. Porque igreja não é ser no singular, igreja é ser no plural. É nós que temos a responsabilidade. E quando eu digo nós, eu projeto em você uma maturidade, eu projeto em você um crescimento. Porque a grande dificuldade dos pastores e líderes Brasil afora é confiar nas pessoas para que as pessoas sejam formadas como novos líderes. E aqui no nosso ministério, na nossa igreja local, nós temos sonhado com isso. E nós não estamos prendendo ninguém a nós, ao ponto de discipular a pessoa no que diz respeito, ó, faz isso, faz aquilo. Não, aqui as pessoas são livres para crescerem no Evangelho e desenvolverem o seu chamado. Nós não estamos pressionando as pessoas, querendo resultados imediatistas. Não, nós queremos formar as pessoas para que elas entendam o compromisso delas com Deus e façam uma diferença. Mas se só uma pessoa querer isso, vai acontecer, mas vai demorar. Agora, quando um povo se levanta, quando uma igreja se levanta, quando um povo entende o chamado, fica
fica pequeno para o inferno, fica pequeno para o diabo, porque é isso que ele tem feito. Ele tem chamado as pessoas para o medo, ele tem chamado as pessoas para as notícias ruins, ele tem aprisionado as pessoas em traumas, em dificuldades que esse mundo oferece. Eu pergunto para você, essa semana você orou por quantas pessoas que estão enfermas? E eu não estou falando com um público diferente daquele que eu convivo, não. Estou falando para homens e mulheres de Deus, que são diferença na face da terra. Para quantas pessoas você se importou essa semana? Quantos convites você fez? Sabe o mínimo que nós devemos fazer? E eu digo isso para quem está em casa, é compartilhar essa mensagem, o mínimo. Mas sabe o que acontece? A maioria não faz, porque quase todo mundo não faz, só eu vou fazer? Sim, meu irmão, você vai fazer. Nós começamos a fazer a diferença onde nós estamos, o que declaramos, o que cremos. Sabe, irmãos, está chegando um tempo onde a igreja física vai sofrer muitas retaliações. Nós, os seres humanos que creem no Senhor Jesus, está chegando um tempo onde nós vamos ser chicoteados, maltratados, perseguidos. Não é ainda agora, mas como nós vamos formar uma próxima geração, se nem nós estamos dando um testemunho correto do que é servir a Deus aonde nós estamos? Escute, eu chamo a tua atenção porque a primeira pessoa a ser exortada por isso sou eu. Mas eu tenho dito para o Senhor: Senhor, me ensina a ser diferente, porque eu quero ouvir a tua palavra. Eis-me aqui, muda a minha vida, me envia. Eu quero ser a diferença onde eu estou, o que eu estiver fazendo. Eu quero que as pessoas percebam que eu sirvo o Senhor e que eu tenho uma palavra para essa pessoa. Essa semana eu liguei para uma pessoa, ela estava na UTI, estava em observação, CTI, estava em observação, e a família levou o celular para ele, lá eu liguei para ele, e a primeira palavra que eu dei para ele, ele falou alô, eu disse: você não vai morrer. Mas eu disse aquilo com tanta convicção, porque eu acreditava naquilo que eu estava falando. Eu tinha orado a Deus, eu tinha lido a palavra de Deus. Eu falei: eu vou ligar. Deus tocou no meu coração para ligar. Eu falei: eu vou ligar. E a hora que eu disse: você não vai morrer, ele começou a chorar lá do outro lado. Ele disse: pastor, a palavra que eu precisava era essa, porque o que me assola aqui é o medo da morte. Eu vejo pessoas saindo toda hora para ser entubada, e essa palavra que você me deu faz toda a diferença na minha vida. Liguei para ele faz 2 dias, já saiu, já está em casa. Ele disse: olha, às vezes nós precisamos de uma só palavra. Eu digo para a igreja: Deus precisa da tua boca, Deus precisa das tuas mãos, Deus precisa dos teus pés, para fazer a obra dele, para que nós possamos anunciar o Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho de Cristo que traz a salvação, a cura, a restauração. Perceba, nós lemos no início do culto aqui o livro de Marcos, onde 4 homens seguram um paralítico e levam até Jesus. Ser uma igreja diferente é uma igreja que busca novas alternativas para anunciar o Evangelho, e é o que nós estamos tentando fazer, quando nós nos aprimoramos com a gravação do culto. Mas só isso não é suficiente, porque você que está assistindo, você que me ouve aqui, precisa entender o seu papel. É chover no molhado, mas eu preciso fazer isso. Nós precisamos desenvolver o chamado que Deus nos deu. É nesse tempo de pandemia que nós devemos crescer
É nesse tempo de pandemia que nós devemos continuar crendo, motivando as pessoas, ajudando as pessoas, orando pelas pessoas, ajudando as pessoas. Quantas pessoas próximas da gente estão passando dificuldade por causa da economia financeira, por causa da economia na área financeira. Sabe, irmãos, se você souber de alguém que está precisando de alguma ajuda, nos comunique, mande aí no chat do YouTube, mande nas mensagens aí, nos comentários do Facebook. Você que está aqui no culto, me procure no final do culto. Se você sabe de alguém que precisa, eu vejo que alguns irmãos sempre se mobilizam no grupo de WhatsApp da igreja, mas olha, se nós fizermos a nossa parte, o fardo não vai ficar pesado para ninguém. Todos nós vamos poder ajudar uns aos outros. E esse momento é que nós devemos ser uma igreja diferente, uma igreja que sente a dor do próximo, uma igreja que colabora, que ajuda, que coopera, uma igreja que ora, que intercede. Pastor, nós não estamos podendo visitar as pessoas, é verdade, mas procure um número de telefone, ligue para essas pessoas, pelo amor de Deus. Ligue para essas pessoas, aqui do templo, aqui da comunidade, os irmãos aqui, tem muitos aqui que eu não vejo faz dias, e eu tenho me preocupado em ligar para essas pessoas, tenho me preocupado em mandar uma mensagem para essas pessoas. Se você não recebeu a minha ligação, se prepara, você vai receber, porque nós como igreja precisamos entender isso, nós precisamos levar as pessoas muitas vezes nos nossos ombros, até Jesus, porque quem faz a obra é Ele. E ser uma igreja diferente é uma igreja que carrega os outros no ombro, abre telhado, pula a multidão e leva as pessoas até Jesus. Porque senão, meu irmão, vai ser só falácia. Nós que dizemos que cremos, nós que dizemos que louvamos, que acreditamos, não fazemos nada. Isso é hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela deriva-se de uma pessoa que atua, faz encenações. Sabe o ator de novela, o ator de filme? Ele encena aquilo que ele não é. Isso é hipocrisia. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles diziam que louvavam a Deus, amavam a Deus, respeitavam a Deus, serviam a Deus, eram religiosos, mas não faziam aquilo que deveriam fazer de verdade. Pois essa é uma palavra para mim e para você. Vamos fazer a diferença. Existem pessoas hoje do seu lado, do meu lado, onde nós precisamos saber a dor dessas pessoas. Tem pessoas com sentimento de morte. Irmãos, eu sei o quanto essa doença é difícil. Eu sei o quanto estar infectado por essa doença é difícil. E no momento que você está, eu digo como testemunho, no momento que você está vivenciando isso, você fica com aquele sentimento, meu Deus, por mais que você crê em Deus, por mais que você ama o Senhor, você fica com aquele sentimento. Imagina as pessoas que não conhecem o Senhor, imagine as pessoas que não confiam no mesmo Deus que nós confiamos. Essas pessoas estão sendo assoladas pelo inimigo. O inimigo está tentando colocar uma corda no pescoço delas agora, para fazer com que elas desistam da vida delas. Mas nós como igreja vamos fazer a diferença. E se Deus colocou alguma pessoa no teu coração hoje, liga para essa pessoa, porque quem sabe é a oportunidade que essa pessoa tem de receber uma palavra. Assim como Deus salvou você, resgatou você, faça isso pelas outras pessoas, porque Deus precisa de você. Deus precisa da tua fé. Ser uma igreja diferente é ser uma igreja como Noé, que teve fé no coração para construir uma arca. Ser uma igreja diferente é ser uma igreja como Abraão, que decidiu no seu coração obedecer a palavra de Deus. Ser uma igreja diferente nos dias de hoje é ser como Gideão, um homem valente,
para a batalha. Ser uma igreja diferente hoje é ser um homem e uma mulher como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ser uma igreja diferente nos dias de hoje, irmãos, é ser uma igreja, é ser homens e mulheres corajosos, assim como foi o apóstolo Paulo. Ei, escute, chegou a hora de fazermos a diferença. Chegou a hora de nós sentirmos o que as pessoas estão sentindo. Porque para e pensa, irmãos, eu pergunto para você, quantos cursos você teve para participar esse ano e não participou? Quantas oportunidades de estar reunido no culto você teve esse ano que passou de pandemia e não esteve? Eu pergunto para você, igreja, o que você tem feito para o teu crescimento espiritual? Tem sido só os cultos online? Tem sido só os momentos que nós passamos no domingo aqui? Se for só isso, essa estatística vai estar bem certa mesmo, porque nós não estamos capacitando as pessoas a um crescimento. E eu motivo você a participar de um discipulado. Pastor, como nós vamos fazer o discipulado nos dias de hoje? Pandemia, nós vamos ter que nos readequar, mas vamos fazer. Nós precisamos fazer os cursos, estão acontecendo nas casas, número reduzido, pode reunir com todo o protocolo, mas faça, participe, se empenhe, se enganje. Mas o que eu percebo é que muitas vezes são as mesmas pessoas que participam das mesmas coisas, que são os mesmos líderes, que são as mesmas pessoas. Quando você tenta formular algo diferente, você vai ver, é líder A, líder B, líder C. E aí se você for chamar para fazer outra coisa, aquele líder já está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu digo para o restante da igreja, e você? Vai querer continuar sendo medíocre, vivendo a mediocridade? Ou vai viver o chamado e o propósito que Deus te escolheu e te chamou? É por isso que eu estou aqui essa noite, um misto de, como o profeta chorão, né? Profeta Jeremias. Eu estava lendo as lamentações de Jeremias, escute, e no capítulo 3 ele começa dizendo que Deus cercou ele, que Deus pôs dor nele, que Deus... Em outras, vou resumir aqui para você. Isaías estava com o sentimento de que Deus tinha abandonado ele. E olha que Jeremias era um homem de Deus. Mas sabe o que o versículo 21 a seguir vai dizer? Vamos ler. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: eu não sei mais o que é paz, eu esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, a minha esperança no Senhor acabou. Olha que um homem de Deus estava dizendo. Ele estava sofrendo um ataque violento, e ele se sentiu desamparado, sozinho. Mas escute, versículo 19, Lamentações 3,19: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras, do sofrimento. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte. Ele está dizendo: olha, eu sofri, estava na solidão, estava com medo, o problema era sério, sendo um homem de Deus, um profeta. Mas a esperança volta quando eu penso naquilo que me dá esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são grandes, e são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua misericórdia. Escute, igreja,
Podemos estar passando por momentos difíceis, de solidão, de tristeza, de perca, mas nós devemos ser diferentes em meio ao caos. Nós devemos ser a diferença em meio ao caos. E para isso Deus nos chamou, para orarmos, intercedermos e pregarmos o Evangelho. E que você se posicione para fazer a diferença. Pastor, eu não sei de ninguém que está passando por dificuldade, mas eu quero ajudar. Às vezes Deus colocou no teu coração aí para você ofertar uma cesta, para você ofertar dinheiro, para ajudar as pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes, nem todas as pessoas vão fazer as mesmas coisas, mas quando nós descobrimos o nosso papel como igreja, e usamos os dons e talentos que Deus tem nos dado, nós vamos atingir 100% das áreas onde nós como igreja temos dificuldades. Porque imagine você, eu nunca vou conseguir chegar a 100% das pessoas que você tem acesso. Jamais eu vou conseguir chorar com as pessoas que você tem acesso, mas você vai conseguir. Escute isso. Jamais eu vou conseguir dar uma palavra direcionada para uma pessoa que eu não conheço, mas você conhece ela, você sabe quem é. Essa pessoa precisa de uma palavra, e só uma igreja que faz a diferença nesse tempo é capaz de dar isso. E nós temos o que dar. Se nós não tivéssemos o que oferecer, tudo bem, mas nós temos Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós temos aquele que na quinta-feira estava preparando o seu jantar de Páscoa para ser entregue na sexta, mas no domingo ele ressuscitou. E eu posso dizer, como o salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus precisa de nós. Escute, igreja. Jeremias está dizendo: eu lembro-me da minha tristeza e das minhas amarguras. Chegou um momento de arrependimento, igreja. Se você não fez nada para que a sua história mudasse ou mude, é necessário você fazer novas semeaduras, é necessário você plantar novas coisas. Irmãos, passou-se um ano, eu vou perguntar para você o que você fez em um ano, e eu não me isento disso. Escute, eu não estou fazendo uma pergunta de acusação, eu não estou tentando trazer um peso, uma acusação, não. Eu estou tentando dizer o que nós, quando eu digo você, eu estou dizendo para mim, o que você fez dentro de um ano para ser a diferença onde você está. Porque só vir para o culto, meu irmão, isso aí a gente faz. Só assistir culto online, e olha, nós até perdemos o temor de assistir o culto online. Incrível. No começo era aquele negócio, todo mundo sentadinho, bonitinho, né? Reverência total. Vamos assistir o culto, vai dar o culto, vai ser o culto online, todo mundo na expectativa de como que ia ficar o louvor, de como que ia ficar a palavra e tal. Foi se passando os dias, os meses, começou a entrar na vala comum. Eu assisto o culto a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quero. Está online mesmo, não assiste, não faz. A grande verdade é que nós não fazemos algo para melhorar a nossa fé, a nossa condição, a nossa pegada. A nossa disciplina não é mais a mesma de um ano para cá. Você orava todo domingo no presencial aqui, nós orávamos com você, orávamos com a tua família, mas você tem feito isso em casa? Quantos estão dobrando o joelho em casa para orar? Quantos estão lendo a Bíblia em casa? Quantos estão tendo culto presencial em casa? Ou você acha que o culto é só aqui? Sabe, irmãos, com a pandemia aflorou aquilo que a gente escondia debaixo do tapete.
Com a pandemia, a sujeira apareceu. Por quê? A gente não sabe fazer culto com criança, a gente não sabe ensinar a criança dentro de casa, a gente não sabe fazer culto doméstico, a gente não sabe orar, a gente não levanta um período de intercessão, a gente não consegue ler junto. Você parou para pensar como que é sério isso? E eu chamo a tua atenção porque poucas pessoas, e Deus precisa de mais pessoas que estejam dispostas a fazer isso. Assim como aqueles homens carregaram os paralíticos, você precisa ser um homem que possa suportar a vida de alguém, ajudar as pessoas. E é bem isso mesmo. Não vou aliviar nada aqui hoje. Não vou passar pano, sabe por quê? Porque eu tô sendo confrontado com isso. Chegou o tempo, igreja, da gente mostrar a diferença, porque vai ter um dia que nós não vamos ter nem isso aqui, ó. Vai ter um dia que a gente vai ter que ser igreja subterrânea, escondida. E ai daqueles. Outro dia eu até vi uma postagem que dizia assim que o falso cristão é o ser mais perigoso do mundo. Aquele que fala que é cristão, mas ele não é. Ele tem a roupinha de cristão, mas ele não é. Ele fala que nem cristão, mas ele não é. Ele tem um jeitão de cristão, mas ele não é. Ele até dá uns glória, uns aleluia, mas ele não é. Desses aí, Deus trará o julgamento. E eu digo para você, igreja, que nós possamos nos arrepender, porque se estivermos sendo isso, Deus vai nos corrigir. E detalhe, no dia do julgamento, é o julgamento, não tem para onde correr. Então vamos se preparar agora. Pastor, mas você é pastor, você tem que saber disso. Escuta, nenhum pastor tem bola de cristal, e se tivesse era feiticeiro. Não era nem pastor, é feiticeiro. Para mim saber das pessoas que estão sofrendo, você precisa me falar. Para isso nós temos uma rede de contatos. Eu fico feliz quando as pessoas postam lá no grupo: olha, vamos orar por tal pessoa. Na mesma hora que eu leio aquilo lá, eu estou falando para você, escute, na mesma hora que eu leio, eu oro. Na mesma hora que eu leio, eu oro. E eu sou muito dinâmico, eu já leio, já oro, já estou orando por aquela pessoa, já lembro de outra, já oro por outra. Sabe, mas tem gente que tá bom, vamos orar. Vamos orar. Está sendo um tremendo mentiroso, porque não ora. Ah, vamos orar. É até bonito, né? Vamos orar. E não ora. Você precisa se arrepender disso. Eu digo isso porque nós estamos formando uma igreja para crescer. Nós estamos formando os irmãos aqui na fé para correrem a carreira junto conosco, né? A questão de hierarquia dentro do ministério é uma como que eu posso dizer? É uma mera questão administrativa no que diz respeito aqui à comunidade, porque nós temos o mesmo papel, a mesma função: crer no Senhor, pregar o Evangelho, continuar firme, dar testemunho. A diferença é que sempre vai haver líderes acima de nós para fazermos aquilo que for direcionado. Mas em síntese, o princípio é obedecer a Deus, e todos que obedecem a Deus prosperam, todos que obedecem a Deus, eles crescem, eles frutificam. E aqui no ministério, na igreja local, nós não queremos que as pessoas não cresçam, nós queremos que elas produzam frutos, que elas cresçam, que elas digam sim para o chamado, mas não para aquele que já está fazendo, e tem que fazer o que o outro não está fazendo, né? Porque, né? Pare e pense, irmão. Nós somos chamados para levarmos as cargas uns dos outros juntos. Se faltasse um para carregar aquele homem na maca, ia ficar mais difícil, não ia? Por quê? Se tivesse só 3, 2 ia segurar na frente e 1 atrás, não ia ficar mais pesado? É para você que Deus está falando isso, tá?
E se tivesse só 2, ia ficar mais pesado ou mais leve? Mais pesado. Se arrependa, porque Deus precisa de você para segurar a maca. Deus precisa de você para levar as pessoas até Ele. Só que se 2 estiver fazendo, vão continuar fazendo, mas vai ser mais difícil. É por isso que nós somos uma igreja que confia na palavra de Deus, e está acreditando que você está entendendo o teu compromisso, o teu propósito. Por isso, em nome de Jesus, faça um ponto a mais do que é ser medíocre. A mediocridade de 0 a 10 está no 5. Faça 6, porque Deus vai te dar condição para você fazer 7. Deus vai te capacitar para você fazer 8, 9, 10 e fazer o máximo do teu potencial, o máximo daquilo que Deus te escolheu para fazer, o máximo daquilo que o Senhor te chamou. Escute, já que estamos passando por um momento difícil, uma situação complicada, nós vamos ver aqui no Evangelho de Lucas uma história muito conhecida, e eu já vou finalizar com isso. É a história onde Jesus fala para o Pedro e para o João, PJ, falou: PJ, vão lá, que vocês vão ver um homem carregando um cântaro com água. E eu abro um parênteses aqui. Jesus, como profeta, ele era Deus, mas Jesus era muito profeta. E nos últimos momentos de Jesus, Jesus foi profético. Ele disse: olha, vão até a cidade, vocês vão ver um homem entrando com um cântaro no ombro, carregando um cântaro. Vocês vão seguir esse homem, vocês não vão falar nada, vocês vão seguir. E quando vocês seguirem esse homem, ele vai entrar numa casa, e a hora que vocês entrarem nessa casa, vocês vão dizer para o dono dessa casa: aonde que está o lugar que nós vamos cear? E esse homem da casa vai dizer: está preparado lá em cima, tem toda a mobília, está tudo prontinho para vocês chegarem e participar da ceia. E no final do texto que nós lemos, tudo aconteceu como Jesus falou, tudo. Pedro e João vão entrando na cidade, eles encontram um homem carregando um cântaro, e aqui está a chave de ser diferente. Carregar cântaro naquela época era uma atividade feminina. Carregar um cântaro naquela época eram para as pessoas mais pobres, porque não tinham água encanada, e poucas pessoas que tinham finanças abastadas conseguiam fazer um poço dentro de casa. Do contrário, fora da cidade tinha o poço comunitário, aonde as mulheres iam lá, enchiam os cântaros e levavam para suas casas. Sim ou não? Uma atividade feminina. Na Bíblia você não vai ver nenhum outro lugar aonde tem um homem enchendo o cântaro e indo para a cidade. Nenhum lugar. Você lembra da história de Jesus e a mulher samaritana? Jesus parou no poço para beber água, era meio-dia, e de repente chegou a mulher samaritana para pegar água ali. Você lembra dessa história? Para você ver como que a história é e como que era a cultura local. Você lembra da história de Eliezer, quando foi buscar Rebeca para Isaac? Chegou no poço, Rebeca falou: dou água para todos esses camelos. Pode pôr aí que nós vamos abastecer esse. Imagina dar água para camelo no deserto. É uma prova realmente de que aquela mulher era uma mulher de Deus. Pois bem, Jesus está dizendo: ó, vocês vão seguir aquilo que é diferente, porque mulher carregando cântaro na entrada da cidade era de muitas, mas vocês, ouvindo a minha palavra, porque Jesus falou: vocês vão. E o que Jesus disse para a igreja?
ide, vai, caminha, corre, tira o pé, vamos, avança. Pela minha palavra, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. A diferença está justamente aqui, porque como era um trabalho de mulheres, era um homem fazendo aquilo, e Jesus disse: quando vocês verem ele, vocês sigam ele. O cântaro com água, podemos trazer uma simbologia do Espírito Santo de Deus, a água, o Consolador. Quando nós como igreja ouvimos a palavra de Deus, fazemos aquilo que é diferente, porque a maioria faz as mesmas coisas, e nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir chegar até um lugar mais elevado. Nós não vamos comer as migalhas que caem das mesas, nós vamos comer assentado à mesa junto com Jesus. Preste atenção, igreja, é algo simples, mas é profético. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus, fazermos aquilo que é diferente, seguirmos o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, para desfrutarmos da presença maravilhosa dEle. Mas escute, haverá dias de trevas, haverá dias de luto, haverá dias de dificuldade, porque eles cearam, eles comeram a ceia, mas naquela ceia, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E quando ele entrega um pedaço para Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou na vida de Judas, e Judas foi trair Jesus. Na sexta-feira, no dia seguinte, Jesus foi preso, açoitado. O dia foi difícil. Escute, depois de uma palavra profética, os dias podem ser difíceis. Acabamos de vivenciar aí no domingo passado uma palavra abençoada a respeito do que é a Páscoa. Escute, os dias podem ser maus, difíceis como esses que estamos vivendo, porque Jesus foi levado para a cruz do Calvário, e é lá na cruz que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. É lá na cruz que sozinho Ele pagou um alto preço, um preço de sangue por toda a igreja. E Ele foi sepultado, Ele morreu. E quando tudo parecia perdido, eu me lembro da frase que Jeremias disse: e quando tudo parecia perdido, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O sábado foi silencioso, pelo menos naquilo que era natural, mas o mundo espiritual estava experimentando o poder, a majestade, a unção daquele que era, que é e que há de vir. É Ele que pisou a cabeça da serpente, despedaçou as chaves da porta do inferno, e ao terceiro dia, como foi dito, Ele, o nosso Rei, o Rei da glória, ressuscitou em poder, em unção, para que nós, igreja, vivêssemos aquilo que é diferente, vivêssemos aquilo que muitas pessoas rejeitam, vivêssemos aquilo que muitas pessoas têm vergonha, mas nós não somos daqueles que se envergonham do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Ser diferente tem tudo a ver com o nosso DNA. Nós não fomos chamados para qualquer coisa. Deus não te chamou para qualquer coisa. Você que está me ouvindo aqui no culto, escute,
a tua vida é preciosa. Deus escolheu esse dia para você estar aqui. Sabe por quê? Porque você estava pensando em desistir e Deus te alcançou. E Ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, não se abandone, traga o seu coração aquilo que te dá esperança, e o que te dá esperança é o que diz a palavra de Deus. E eu finalizo lendo para você que está em casa, você que está aqui me ouvindo, Abacuque, capítulo 3, me veio essa palavra aqui no Abacuque, eita glória, capítulo 3, Abacuque 3, 16, Abacuque também, um profeta que estava sentindo na pele grandes dificuldades. Escute, você está sofrendo por causa da pandemia? É semelhante àquilo que Abacuque estava sofrendo. Irmãos, alguém pode trazer uma água para mim? No começo do ano, vou falar isso agora, eu não falei isso, mas eu vou falar isso agora. No começo do ano, no Natal para ser mais exato, eu fui contaminado com Covid. Recebi um diagnóstico, eu estava com Covid. E lá em casa todo mundo pegou. Eu tinha ido no Natal para Dourados, e lá em Dourados meu tio, ele estava contaminado, não sabia. Enfim, todo mundo pegou. E quando eu vim para casa, no Natal, no Ano Novo, do Natal para o Ano Novo, descobri, já fiquei em isolamento, já cumpri o protocolo sanitário. Ficamos em casa, eu, minha esposa, as filhas, e os dias passavam, e uma angústia crescia no meu coração, e uma angústia crescia, uma ansiedade chegava no meu coração, e minha esposa sempre me acalentando, dando uma palavra de consolo. Por mais que a gente serve a Deus, irmãos, a gente vê o quanto a nossa vida é sensível. É uma folha seca, como diz aquela música, né? Caindo no chão. Nós somos um sopro. Essa é a verdade. E naqueles dias foram difíceis. E naqueles dias de isolamento, a minha avó faleceu. E nós, por estarmos em isolamento, não podíamos ir no velório. E eu fiquei pastoreando por telefone, né? Pastoreando a família, ajudando, motivando, dando uma palavra. Liguei para todos, fui forte, busquei uma força do Espírito de Deus na minha vida. Falei: Senhor, me ajuda agora nesse momento, mesmo estando longe, eu quero ajudar minha família. Ajudei todos lá. Passado tudo isso, um dia, 2 dias depois, eu me deparei na madrugada acordado, e me veio uma tristeza tão grande, tão grande, tão grande, você não tem ideia. Sabe, você está rodeado por um monte de pessoas, e você se sentia assim, sozinho. E foi o que eu senti aquele dia. Comecei a chorar, não sabia o que fazer, Então, eu falo porque eu sei como que é uma pessoa quando ela pega Covid, eu sei como que ela fica. E eu não estava com medo de morrer, é isso, não é medo de morrer, porque isso é iminente, vai acontecer uma hora ou outra na vida de todos. Mas o fato é que eu dizia para o Senhor: Senhor, não me deixa partir sem viver a tua vontade, cumprir 100% daquilo que o Senhor quer de mim. E eu sinto, Senhor, que eu não tenho feito tudo que o Senhor quer de mim. E eu dizia para o Senhor: Senhor, a sepultura não vai poder te louvar. Além de vir a tristeza, parece que aquele negócio quis me abater. E logo recebi algumas mensagens, que é o que me motivou. Olha como que o papel da igreja é importante.
Recebemos uma serenata lá em casa. Os irmãos foram louvar uns louvores lá na frente de casa. Vocês não sabem o quanto de ânimo isso trouxe para minha casa, para mim. Ao ponto de entender o compromisso e o propósito da igreja. E eu sei que em dias difíceis nós devemos confiar no Senhor. Abacuque estava passando por dias difíceis, como nós. Mas ele vai dizer lá no seu livro, capítulo 3, versículo 16, diz: quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Aí ele diz no 17: ainda que a figueira não produza frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, aonde eu estarei seguro. Parafraseando Abacuque: ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja a azeitona oliva na azeitona e a azeitona na oliveira, ainda assim nós vamos louvar o Senhor, porque é Ele que firma os nossos passos, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva para o mais alto. E foi assim que aconteceu com Pedro e João, e os discípulos foram levados para um lugar mais alto. Nós, como igreja, precisamos nos arrepender e viver o nosso chamado. Irmãos, quando eu estava dizendo para vocês aqui que pastor não tem bola de cristal, é no sentido de nós não temos como saber de todas as pessoas, mas você pode me ajudar, você pode nos ajudar, e eu posso ajudar você. Vamos unir a nossa fé para juntos ajudarmos a nossa comunidade. Porque pare e pense, irmãos, nós estamos um passo à frente de muitas igrejas no que diz respeito ao culto online. Quando nós transmitimos o culto online, nós atingimos pessoas que nós nem sabemos onde elas estão. Isso é positivo, isso é bom. Ajuda também os irmãos aqui da comunidade a se conectar com a gente. Mas o grande propósito desses cultos que nós fazemos é impactar a nossa sociedade, a nossa comunidade, os nossos vizinhos, a nossa cidade. Bonito seria a gente ficar preocupado em pregar esse evangelho com toda a força para que ela alcance a Itália, Japão. Tudo bem, vai alcançar, mas aonde nós como igreja vamos fazer a diferença? Não é aqui? Não é aqui em Nova Andradina? Você que está me ouvindo, é aí onde você está. Por isso, chegou o momento de se arrepender, de dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero viver o teu chamado, eu quero viver a tua vontade. Seja uma pessoa que esteja acima da linha da mediocridade, tá bom? É o que eu clamo e peço diante de Deus: Senhor, me ajuda a não ser um homem medíocre. Porque, meu irmão, o que é comum está em todo lugar. Nós não somos chamados para serem comuns nesse aspecto. Nós somos chamados para fazer a diferença. E o cristão faz a diferença orando, lendo a Bíblia, pregando, motivando, compartilhando, ligando, visitando, intercedendo, ajudando financeiramente, ajudando com alimento.
Sabe, tudo isso nós podemos fazer com a nossa comunidade. Então essa semana eu desafio você, ligue para as pessoas que Deus colocou no teu coração, ligue para as pessoas que participavam com nós dos cultos. Eu tenho ficado assustado. Nós entramos num culto como esse, onde tem limitação de pessoas. Por exemplo, aqui a gente podia ter 50% do espaço, mas cada domingo que eu chego eu me surpreendo, porque eu vejo tanto visitante aqui, que ao mesmo tempo me alegra, me motiva, e por um outro lado me preocupa, porque os irmãos que andam com a gente, muitas vezes não aparecem, não vêm. Pastor, verdade, muitos não podem vir, é verdade, não estou reclamando daqueles que não podem vir, ou não podem participar, estou reclamando daquele que pode fazer e não faz, que pode ser a diferença e não é. Mas fica tranquilo que eu reclamo isso para Deus. Eu tenho feito isso diante do Senhor. Senhor, incomoda mesmo. Então se você estiver sendo incomodado pelo Espírito Santo, saiba que um pouco é minha oração, e se você fizer isso também, nós vamos mobilizando e mexendo em toda a igreja, para que a igreja viva o compromisso dela. Amém, irmãos? Preciso encerrar. Para isso, com base nessa palavra, se você que está aqui no culto, você que está em casa, quer tomar uma atitude para fazer a diferença, se coloque de pé no seu lugar. Você que está em casa, vai orar comigo, sentado, ou no sofá, ou na cama, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas eu quero que você ore comigo essa noite, e diga para Deus: Senhor, eu estava desanimado. Claro, se você estivesse desanimado, mas eu preciso de um ânimo, um renovo. Pastor, eu estava animado. Então você vai falar: Senhor, me dá mais força, porque eu quero correr mais ainda. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo conduza você para fazer essa oração. A gente só está ministrando aqui o que é básico, ensinando você em uma atitude de fé. Culto é algo, é o lugar para acontecer algo sobrenatural. Nós não saímos de casa para vir num culto acreditando que só vai ser o culto. Nós acreditamos no mover sobrenatural de Deus. E para você que está me ouvindo em casa, ou vocês que estão nos visitando aqui, não se sinta ofendido. Os irmãos aqui, não se sintam ofendidos, porque eu não quero trazer peso sobre a tua vida, mas eu quero despertar você, para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, cumprir o comissionamento de Cristo, ajudar com o teu posicionamento, ajudar com a tua fé, ajudar com as tuas ofertas. Sabe, irmãos, em período como esse, nós como igreja poderíamos estar fazendo muito mais, mas tudo isso depende de nós. Depende de nós. Até nisso eu chamo a tua atenção. Não deixe de ser generoso com as suas ofertas. Não deixe. Ela ajuda as pessoas. E eu peço que você se coloque diante de Deus agora em oração. Eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, assim como Pedro e João acompanharam aquele homem pela sua palavra, nós também queremos seguir a tua palavra e não fazer aquilo que todas as pessoas fazem, que muitas pessoas nesse momento reclamam, muitas pessoas nesse momento desanimam, muitas pessoas nesse momento amaldiçoam, desistem. Mas nós queremos fazer diferente. Nós queremos ser aqueles que glorificam o seu nome mesmo em meio à tribulação.
Como diz Abacuque, ainda que a figueira não dê frutos, ainda assim nós vamos louvar o teu nome. Por isso, Espírito Santo, nos motive a não vivermos de notícias más, nos ajude a prosseguir nesse chamado. Espírito Santo, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu oro por essas vidas agora, pela igreja do Senhor, uma igreja que se posiciona, uma igreja que quer ser a diferença onde está. Aleluia. O desespero não vai tomar a tua igreja, não. Uma expressão que seja, aleluia, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. O sono dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pela manhã. Eu creio, aleluia. Eu creio. O sono dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Sinta o toque de Deus aí. Uma expressão que Sinta o toque de seja Deus aí. a situação, Sinta a unção de Deus sobre a tua controle vida. ainda está Na palma das suas na mãos. palma de suas Aleluia. mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, declara, igreja, não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Você que está aqui, coloque a mão sobre o teu coração. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui.
para fazer a tua vontade. para fazer a tua vontade. Usa a minha vida Usa a minha vida para fazer para fazer a diferença a diferença aonde quer onde quer que eu esteja. que eu esteja. Senhor, Senhor, eu me comprometo eu me comprometo a obedecer a obedecer a tua palavra a tua palavra e viver e viver o teu o propósito. teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu orar por vocês, Pai. Cumpra o teu propósito sobre a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, essas vidas que foram tocadas essa noite, fortaleça elas em nome de Jesus. E aqueles que precisam do nosso cuidado, nos dê força, condições, capacidade para ajudar. Senhor, nós como igreja queremos fazer a diferença. Nós não queremos ser igual àquilo que é comum. Não, queremos fazer a diferença. E a diferença nós queremos começar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa. Para aí sim, Senhor, nos prepararmos para fazer aquilo que maior e melhor o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém?